Boa noite a todos, que a paz de Jesus possa permanecer em nossos corações, que Ele possa nos amparar nessa noite de segunda-feira. É sempre um prazer estar aqui na casa do Grupo Espírita Fabiano, para nós compartilharmos os conhecimentos, as informações que são trazidas, pela doutrina espírita. Eu sempre falo, eu gosto inclusive de repetir isso, que é muito importante, que a doutrina é maravilhosa de ser lida, de ser estudada, mas o mais importante é de nós efetuarmos as reflexões necessárias para pensarmos de que maneira eu posso colocar em prática tudo isso que eu tenho lido, tudo isso que eu tenho estudado, colocar em prática na minha vida, no meu modo de viver, mudar um pouco a minha vida mental, como foi a página de abertura de hoje. De que forma eu posso construir hoje? E é com alegria que em determinado momento da nossa vida, alguém nos trouxe pela mão a uma casa como essa. Às vezes pela dor, às vezes pelo amor, mas nós somos conduzidos pela mão de alguém ou pela nossa própria vontade a uma casa como essa, para que nós possamos nos entender melhor, para que nós possamos nos compreender um pouco melhor enquanto seres humanos, enquanto seres ainda em evolução, enquanto espíritos ainda imperfeitos que nós somos. O estudo de hoje versa sobre a terceira parte do Livro dos Espíritos, que fala das leis morais. Essa terceira parte, ela serviu de base para a construção de uma outra obra, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, o nosso manual de conduta moral. Então, a terceira parte do Livro dos Espíritos serviu de base para o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o nosso guia, a nossa referência, o nosso, digamos assim, nosso amigo de todas as horas, que nós jamais devemos deixar de ler essa obra que é o Evangelho. E hoje, em particular, vamos falar um pouco sobre a lei de igualdade. Na verdade, dar continuidade ao estudo que a casa já vem fazendo sobre a lei de igualdade. Em particular, a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Olha só, é um tema instigante, principalmente nos dias atuais. A igualdade dos direitos do homem e da mulher. E quando eu estava preparando o estudo da noite de hoje, me fez refletir sobre o início, o nosso começo. Lá atrás, quando Deus criou os espíritos, simples e ignorantes, nem propensos ao bem, nem propensos ao mal, mas em determinado momento, esses espíritos foram criados enquanto princípio inteligente. Ou seja, ainda de uma forma elementar, de uma forma ainda embrionária. Esse princípio inteligente, ele percorreu os reinos da natureza, adquirindo determinadas características. Por exemplo, a afinidade, a sensibilidade, até chegar no reino animal, que ele adquire esse princípio inteligente, os instintos. É a capacidade de agir e reagir de acordo com o ambiente. Esse princípio inteligente percorre esses reinos não de uma forma rápida, muito pelo contrário, demora um pouco. É a evolução desse princípio inteligente. Só que em determinado momento ocorre a individualização do princípio inteligente. Ou seja, esse princípio inteligente se torna individual. E ele, na verdade, a partir desse momento, começa a entrar no reino nominal.
ele começa a se questionar enquanto espírito: de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou. E aqui estamos nós. É engraçado, só um parênteses, que essa pergunta Kardec fez por 2 vezes no Livro dos Espíritos. É a 23 e a 76, que é o Espírito. E foram dadas essas 2 respostas, uma fazendo referência ao princípio inteligente em evolução, e a outra ao Espírito propriamente dito, enquanto princípio inteligente individualizado. E aqui estamos nós. Esse ser, esse Espírito que aqui somos, que estamos na nossa, algum número aí de reencarnação. Não é a nossa primeira encarnação, com certeza, mas com certeza é a melhor de todas as encarnações que nós já tivemos. Estamos aqui tentando melhorar, há trancos e barrancos, mas estamos tentando nos melhorar. Nosso propósito aqui, encarnado nesse momento, nesse planeta de provas e expiações que é a Terra, é de evolução. Evolução intelectual e evolução também moral. Afinal de contas, precisamos nos melhorar para podermos o quê? Evoluir. O destino está traçado. É nós chegarmos à condição de espírito perfeito, ao exemplo de Jesus, nosso guia e modelo. E para isso, a jornada é árdua. Nós precisamos nos desfazer de certos vícios em prol de virtudes. Precisamos nos desfazer do orgulho, da inveja, da vaidade, em prol de virtudes. Praticar o bem, praticar a caridade, não só material, como também a caridade moral e tantas outras virtudes que o Evangelho explica muito bem sobre isso. E às vezes a gente erra, a gente dá aquele murro na ponta da faca e a gente se lamenta. Mas estamos tentando para justamente chegarmos a essa condição. E a sabedoria divina é tão rica nesse sentido, que antes de nós encarnarmos, a espiritualidade faz um planejamento reencarnatório para cada um de nós. Às vezes nós podemos participar, outras não. Mas é realizado um planejamento reencarnatório. Então eu sei aonde que eu vou reencarnar, qual a minha família, qual é o meu país, meu estado, quais serão as minhas provas, ou seja, que tarefas eu vou ter que superar para que eu possa evoluir nesse planeta ainda hostil. E quais são, ou melhor, quais serão as minhas expiações, resultado de escolhas que foram cometidas no passado, ou seja, em outras encarnações, mas que não foram muito bem sucedidas. Então é feito esse mapa, as minhas provas, minhas encarnações e para onde eu vou designar. E eu reencarno. E além disso, se eu vou reencarnar no sexo masculino ou no sexo feminino, se eu vou reencarnar como homem ou como mulher, que aí eu vou entrando no tema de hoje. Quando eu li essa passagem, eu lembrei de uma história que está no, se eu não me engano, Missionários da Luz, de André Luiz. Que André Luiz explica justamente esse momento. Um casal, após o ato sexual, durante o ato sexual a espiritualidade se retira por uma questão de respeito, após o ato sexual a espiritualidade intervém. E André Luiz explica toda a manipulação que é realizada pelos espíritos.
no corpo feminino, para que aquele espermatozoide específico com determinadas características possa fecundar o óvulo e aí sim formar o ser. Aquele espermatozoide, sim, ele deveria fecundar o óvulo, porque formará o corpo para que aquele espírito possa habitar, e esse corpo será o corpo perfeito para a encarnação desse espírito. Pode ser um corpo perfeito, a gente não sabe, mas possui as características necessárias para que esse espírito possa colocar em prova tudo que foi desenhado, ou pelo menos tentar colocar em prova, tudo que foi desenhado nesse planejamento reencarnatório. E aí é escolhido, entre outras coisas, se vai nascer um menino ou se vai nascer uma menina. E aqui estamos, nós, encarnados, como homens ou como mulheres. E às vezes nós reclamamos da vida. E a gente não para para pensar sobre essas questões. Não para para pensar o trabalho que foi feito pela espiritualidade para estarmos aqui, nesse momento de transição, onde a Terra está passando de um planeta de expiação e provas para um planeta de regeneração. É um trabalho que foi feito bem detalhado, um projeto detalhado, para que nós aqui estamos encarnados. E olha que a fila é longa, tem que pegar a senha. E a senha não é curta, a senha é longa. Mas conseguimos. E muitos nós ainda reclamamos da vida. Reclamamos que nós poderíamos ser assim, que nós poderíamos ser assado, poderia ter um corpo mais perfeito, poderia ter barriga de tanquinho. E devemos agradecer que nós temos o melhor corpo, que é um veículo para o espírito. Não se esqueçam disso. Nós somos espíritos, estamos habitando o corpo. Esse corpo serve de veículo para que nós possamos evoluir nessa encarnação. Não é o contrário. Não é a gente idolatrar o corpo. Cuidar do corpo é uma coisa. Idolatrar o corpo é outra coisa completamente diferente. Idolatrar o corpo, você vai numa academia e vê as pessoas no espelho, olhando para o corpo lá no espelho. É isso. Né? E outras coisas. Cuidar do corpo é responsabilidade. Nós temos responsabilidade sobre o nosso corpo, sim. Somos responsáveis diretamente sobre esse corpo. Mas estamos na nossa melhor encarnação. E tudo foi planejado para que nós possamos estar aqui. Nesse sexo, que, ora, em determinada encarnação, vive experiências no sexo masculino e outras encarnações vive experiências no sexo feminino, de acordo com a natureza das provas. Eu encarno sob uma determinada condição ou posso reencarnar em outras condições. Cada um tem uma particularidade. Afinal de contas, as mães sabem disso muito mais do que eu. Afinal de contas, o Dia das Mães se aproxima, próximo domingo, antecipadamente, feliz Dia das Mães a todas. Mães, gerar uma criança, ser mãe, participar do período de gestação, só a mulher consegue. Eu, por mais barriga que eu tenho, não consigo. Não adianta. Mas é uma experiência que toda mulher passa e pode passar, porque ela foi preparada para isso. Então já começam as diferenças, na verdade, entre o homem e a mulher. Eu fiz uma pesquisa, só de curiosidade, já que o tema é a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Quantos homens e quantas mulheres existem no mundo? Será que tem mais homem do que mulher? Tem mais mulher do que homem ou está meio a meio? Aí eu fiz uma pesquisa na internet a partir dos dados de 2017 na ONU. E olha só que coisa interessante. Relatório da Organização Nacional, relatório da Organização das Nações Unidas.
lançado em Nova York revela que a população mundial triplicou entre 1950 e 2010, chegando a quase 7 bi de pessoas, ou seja, são 7 bi de encarnados que nós possuímos hoje na Terra. A quantidade de desencarnado é algo em torno de 3 vezes ou mais, ou seja, 21 bi de desencarnados para os 7 bi encarnados. Bom, nesse total, aproximadamente 57 milhões de homens a mais do que mulheres em todo o mundo. 57 milhões a mais. Aí o público masculino já fala, que bom, né? Aí vem aquele sentimento machista. Mas calma lá, vamos devagar. Por países, a China tem mais homem do que mulher. São 108 homens para cada 100 mulheres na China. Na Índia, 107 homens para cada 100, similar à China. O leste europeu já é o contrário. São 88 homens para cada 100 mulheres. Outros países da Europa, 96 homens para cada 100 mulheres, predominância do sexo feminino na Europa. Na América do Sul, 98 homens para cada 100 mulheres. Mundialmente, o público masculino é maior do que o feminino, sendo que tem umas particularidades de acordo com alguns países. E esse relatório da ONU comenta algo muito agradável, de que foi registrado um progresso, tanto por parte do homem quanto por parte da mulher, principalmente por parte da mulher, com relação à escolarização, saúde, participação econômica e desigualdade de gênero. Como assim, Ricardo? Meus pais, as histórias que eu tenho da minha infância, contam relatos dos meus tios de que a mulher é para ser dona de casa. Pouco tempo. Não é para trabalhar. Mulher para trabalhar? Não. O homem tem que trabalhar. Nós tínhamos uma sociedade machista. Melhorou bastante. Mas há um tempo atrás, a nossa sociedade era predominante o quê? Machista. O homem vai trabalhar, o homem vai ganhar dinheiro. É aquela famosa frase, eu sou o homem da casa. Né? A mulher não, a mulher tem que ficar em casa, cuidando dos filhos, lavando roupa. Pouco tempo aqui no Brasil. Eu não falei os dados do Brasil aqui ainda não, tá? Estou segurando de propósito. Então, você vê que é coisa de pouquíssimo tempo. Então, o relatório aponta realmente uma melhoria nesse sentido, e é verdade. As mulheres, hoje em dia, têm um acesso muito mais fácil à questão da educação, ressaltando alguns países que a condição é precária, que a gente vai ver aqui algumas particularidades que, infelizmente, ainda ocorrem. Mas o acesso à educação, participação econômica, desigualdade, o voto, que há um certo tempo não podia votar, adquiriu o voto, adquiriu uma certa liberdade. Ou seja, melhoramos nesse ponto, melhoramos, sem dúvida alguma. Eu li certa vez que tudo isso que aconteceu com a mulher remete-se à história de que a mulher, aquela história utópica, que a mulher veio da costela do Adão, aquele negócio todo. Uns dizem também que foi por causa disso. Não é. Outros dizem, porque eu li, inclusive, porque a mulher não tem alma, olha só. E você começa a entender determinadas barbáries que aconteceram e que acontecem ainda em alguns países. Inadmissíveis. Inadmissíveis. Para mergulhar um pouco mais nisso, a revista Forbes, ela também fez uma matéria sobre isso em 2018. Esse relatório da ONU de 2017. E colocou países como Iraque, Paquistão, Afeganistão, Congo, Guatemala, Índia, países que revelam extrema violência contra o sexo feminino. Países onde o estupro é algo normal. Países onde a violência doméstica impera. Países em que
a mutilação é normal para não procriar futuramente. Dificuldade de acesso à educação, escola nem pensar. Isso quando a mulher não é vendida para outros homens. Por exemplo, na Índia, que acontece aliás isso. Dados de 2018. Minha cunhada morou um tempo na Arábia. Na verdade, é minha cunhada, sim, mas o marido dela foi transferido para lá a trabalho e ficou 1 ou 2 anos. E aí viu coisas assim, primeiro tinha que andar, né, toda coberta. E segundo, não podia estar em ambiente junto com o homem. Enquanto o homem entrava no ambiente, ela teria que ficar em outro ambiente, né, e vice-versa. Não podia ter esse cruzamento, essa relação social entre homem e mulher. Países, estou falando da Arábia. Coisas recentes, histórias vivenciadas por ela. Ela não imaginava que fosse assim. E eu vi coisas, tudo bem, ela era respeitada, mas mesmo assim tinha essa separação, como se o homem fosse o mais forte, como se o homem é o sexo predominante. Por isso que acontecia isso tudo nesses países. Uma forma de exploração, sim, uma forma de dominância, sim. Isso são dados, pessoal, de 2017 e 2018. E Kardec, em 1857, pergunta para os espíritos justamente isso. Vem cá, a mulher é mais fraca que o homem? Onde que está a igualdade dos direitos do homem e da mulher? E faz uma série de perguntas, que vai das perguntas de 117 a 124, do Livro dos Espíritos. Sobre isso, perguntas que são feitas em 1857, por Kardec. E nós enxergamos essas notícias tristes na nossa mídia. Aí, principalmente em relação a esses países que eu citei há pouco. Mas e o Brasil? Tem mais homem ou tem mais mulher? Mistério. Percentualmente falando, só de curiosidade, eu fiz essa pesquisa no PNAD, Pesquisa Nacional de Amostra de Homicídios Contínuo, do IBGE, em 2017. O número é o seguinte: 48,4% de homens e 51,6% de mulheres. Os homens, por favor, não falem que é empate técnico. Não existe. Tem mais mulher do que homem, sim. Não é empate técnico. É isso aqui que está aqui. Tá? Então, o Brasil tem mais mulher do que homem. Até porque os dados anteriores da América do Sul já apontavam isso. Então, Kardec fala sobre isso. Primeiro, ele fala da igualdade perante a Deus. Olha só, igualdade perante a Deus, nós já comentamos um pouquinho no início, que é só a gente lembrar de quem nós somos. Por isso que eu fiz essa reflexão inicial, para a gente lembrar quem que nós realmente somos. Nós somos espíritos. Nós estamos como homem, estamos como mulheres. Eu estou Ricardo, mas eu posso ter sido Maria. Até ia ser uma honra. Mas eu estou Ricardo. Serei Gilberto na próxima encarnação? Pode ser. Tudo vai depender do que eu estiver fazendo aqui e agora, do uso que eu vou estar fazendo, que eu tenho feito, melhor dizendo, da minha encarnação. Que uso eu tenho feito da minha encarnação? O que eu tenho feito da minha encarnação? Alguém já parou para pensar sobre isso? O que a gente está fazendo dessa oportunidade? Ou se a gente só está a passeio? É uma reflexão, né? O que nós estamos fazendo na nossa vida? E a notícia é boa. Se a resposta for negativa, há tempo de mudar. Há tempo de virarmos o jogo, de fazermos realmente uma reflexão, um autoconhecimento do que nós somos na verdade e o que nós podemos fazer para melhorar a nossa vida. De que forma a gente pode evoluir um pouquinho? É uma reflexão, para a gente poder pensar depois com calma. Então, perante a Deus, nós somos iguais em direito, porque todos nós estamos aqui para evoluir. Todos nós estamos aqui para almejarmos
um outro degrau do ponto de vista evolutivo, intelectual e moral. E através de estar como homem, estar como mulher, são provas e escolhas que nós vamos fazer junto com a espiritualidade para alcançarmos esses objetivos. Então, perante a Deus, isso ocorre. E nessas perguntas que são feitas no Livro dos Espíritos, olha só, eu não vou ler todas, só algumas, mas tem algumas que chamam atenção a forma como os Espíritos responderam a Kardec. De onde provém a inferioridade moral da mulher em certos países? Olha, isso em 1857. Eu acabei de coletar aqui dados de 2017. Ou seja, não estamos falando de uma doutrina caduca, de uma doutrina ultrapassada. Não. Ela está extremamente atual. Extremamente atual. Ele faz essa pergunta. De onde provém a inferioridade moral da mulher em certos países? Esses países, por exemplo, que eu citei há pouco. E olha a resposta dos Espíritos. Do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. É resultado das instituições sociais do abuso da força sobre a fraqueza. Entre homens, isso que chama atenção, entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. Ou seja, esses irmãos que estão encarnados nesses países hoje, são homens, como está aqui no texto, moralmente pouco adiantados. Moralmente pouco adiantados, que estão encarnados aqui na Terra. Nós poderíamos estar encarnados nesses países? Poderíamos. Um dia estaremos? Eu espero que não. Mas tudo é possível. Tudo vai depender da forma com que eu leve essa minha encarnação. Tudo vai depender da forma como eu penso, como eu ajo, como eu tomo as minhas decisões, como eu tomo as minhas escolhas, o meu processo decisório. O homem, esse espírito que nós somos hoje, é o ser que pensa, é o ser que toma, consegue fazer escolhas. O simples fato de não fazer uma escolha já está fazendo uma escolha. Então ele faz escolha, ele sabe o que é certo e o que é errado, tem uma consciência e ele é livre para tomar as suas decisões, sabendo que pode ter uma consequência. Pode ter uma consequência. Ou seja, eu penso, eu ajo, resultado dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, e tomo as minhas decisões, eu faço as minhas escolhas. Portanto, essa frase, entre homens moralmente pouco adiantados, são esses irmãos que nós não devemos julgar. Nós devemos orar por esse povo. Devemos ter a misericórdia de que eles são nossos irmãos também de jornada, por que não? São nossos irmãos de jornada. E devemos orar para que a espiritualidade possa iluminar seus caminhos, para que eles possam evoluir oportunamente. E é por isso que lá, quando faz a pergunta, no caso aqui 818, a inferioridade moral da mulher. Se os homens são pouco adiantados moralmente, e eles querem dominar, então a mulher é colocada numa inferioridade o quê? Uma moralidade inferior. E a pergunta seguinte complementa essa. Com que fim mais fraca fisicamente do que o homem e a mulher? Se bem que hoje em dia tem muita mulher que vai à academia e dá de 10 a 0 seja muito homem. Né? A famosa mulher marombada, né? Toda musculosa. Mas em regra, o corpo feminino é mais frágil, é o sexo frágil. Né? É um corpo mais frágil que o corpo masculino, sem dúvida alguma. Né? E nessa pergunta, com que fim mais fraca fisicamente
do que o homem é a mulher, a resposta também foi brilhante, para determinar funções especiais, com certeza. Ao homem, por ser o mais forte, os trabalhos rudes, à mulher, os trabalhos leves, a ambos o dever de se ajudarem mutuamente a suportar as provas de uma vida cheia de amargor. Então, olha só, dentro de uma família, um casal, um homem e uma mulher, o homem sendo mais forte, a mulher sendo mais fraca. Se o homem é mais forte, a mulher é mais fraca, um deve se ajudar o outro. É a essência da caridade, já começa aí. De um ajudar o outro. Um servir de apoio para o outro. Para complementar o outro. Então a caridade já se manifesta nessas pequenas coisas. Da ajuda que nós podemos fazer, né? Dentro de casa. Continuando nesse raciocínio, tudo sobre a fraqueza da mulher. A fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob independência do homem, e a resposta foi brilhante. Deus a uns deu a força para protegerem o fraco e não para escravizar. Então olha só a diferença que os Espíritos colocam entre proteção e escravidão. Olha só. Proteção e escravidão. Deus deu a uns a força para proteger o fraco e não para escravizar. Aí a gente tem que compreender o mandamento maior, de que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O que é isso? E devemos amar a Deus acima de tudo. E nos amar e amar o próximo. A gente começa a entender um pouco mais o que os Espíritos responderam a Kardec nesse sentido. E devemos proteger o fraco e não escravizar o fraco. O que acontece nesses países, por serem irmãos nossos, moralmente pouco desenvolvidos, mas são situações de escravidão, em que as mulheres são submetidas a certas situações que, em tese, não teriam o menor cabimento. Mas são situações de escravidão. E os Espíritos esclarecem que Deus deu a uns a força para proteger o fraco e não para escravizar. Devia proteger. Porque, lembrando que ali todos são espíritos. Todos são espíritos. Por que não? Não são? São. E se eu levar esse mandamento maior, que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas ao próximo, a si mesmo, quem são eles? O nosso próximo. O nosso próximo. E você começa a perguntar, caramba, olha o que a gente está fazendo com o nosso próximo. Escravizando, vendendo, explorando sexualmente. No mundo, no século XXI. Porque às vezes a gente pergunta, caramba, isso não acontece no século XXI. Acontece, está aí. Relatório da ONU. Está aí, na revista Forbes. Acontece. Infelizmente. Nós devemos ter compaixão, sim, e amar a Deus sobre todas as coisas. A gente esquece disso. O que é amar a Deus? É compreender Deus acima de tudo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. De que forma a gente pode se amar? A gente cuidar de quê? Do nosso corpo? Sim. Cuidar dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, nos entender melhor o que a gente está fazendo aqui. O que nós podemos construir de útil para a gente mudar a nossa vida mental novamente, como foi dito no início. A gente mudar um pouquinho isso. Mudar a nossa psicosfera, como já dizia João. Né? Alterar esse nosso estado vibracional, porque ao mudar os nossos pensamentos, ao mudar os nossos sentimentos, nós vamos também alterar a nossa sintonia espiritual. Nós vamos definir melhor os nossos amiguinhos espirituais. As nossas companhias espirituais também serão definidas a partir daí, a partir do momento que nós alteramos a nossa
forma de pensar, a nossa forma de sentir. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E com isso a gente atinge o próximo. A gente envolve o próximo. A gente olha para o próximo de uma forma diferente. A gente começa a enxergar Jesus no próximo. A gente começa a verificar que todos nós estamos no mesmo barco. Nesse barco da evolução. Um dependendo do outro. Um interagindo com o outro. Para trocar experiências. Receber críticas e absorver as críticas. Avaliar melhor as críticas. Porque somos imperfeitos. Todos nós somos imperfeitos. Esse é o nosso desafio. Então, quando ele fala que Deus deu a uns a força para protegerem o fraco e não para escravizar, é isso. É isso. E nós devemos proteger esse mais fraco. Ter compaixão pelo mais fraco. Sabendo que ele é o mais fraco. E você, sendo mais forte, deve tomar as ações, fazer as escolhas mais condizentes com esse propósito. E não escravizar. Mas tudo tem sua consequência. Não esqueçam disso. Fazendo escolhas, toda escolha tem sua consequência. Tudo isso que é feito naqueles países contra aquelas irmãs vai ter consequência. Não sei se eles terão uma outra jornada reencarnatória, pelo menos nesse planeta. Pode ser que reencarne em outro planeta, de provas de expiações ou até mesmo no primitivo. A gente não sabe o que aguarda para esses irmãos. Fruto da escolha que eles fizeram de, ao invés de defender, de proteger, de escravizar. Então observe que dentro desse contexto nós diretamente somos levados a esse questionamento, a essa reflexão. Voltando ao início, essa é a nossa melhor encarnação. Acredito. Mas, cara, acontece tanta coisa comigo, graças a Deus. É para a gente evoluir. É para a gente sair da zona de conforto e dar o próximo passo. É para a gente evitar o medo e ter mais coragem. É para a gente conversar mais sobre esses assuntos para tentar dar o próximo passo. Se não fosse assim, a gente não ia dar esse passo. Mas eu não evoluo na espiritualidade, evolui, trabalha, estuda, mas é aqui, na matéria, através de que nós somos beneficiados pelo esquecimento do passado, tudo bem, temos as nossas tendências. Nós sabemos, não precisa ser, se a gente observar um pouquinho, a gente pode descobrir quem nós fomos, pelas nossas tendências. A gente não lembra, não tem essa recordação. Ainda bem, graças a Deus. Não gostaria de me ver. Mas são pontos para a gente refletir. Um tema como esse, um tema vasto, da igualdade do direito, nos remete a essas reflexões do nosso ser, do nosso comportamento, da nossa atuação de ver a vida. Não somos coitadinhos. Pelo contrário. Temos que dar graças a Deus a cada manhã, devemos agradecer pela oportunidade da vida, pela oportunidade bendita de mais uma página em branco estar ali para que nós possamos escrever uma nova história, através de novas escolhas. É uma oportunidade que a gente está tendo. Agradecer. A gente raramente agradece. A gente pede muito. A gente raramente agradece. Devemos agradecer mais. Colocar nas nossas orações também, logo mais, ao deitarmos, que nós possamos ser levados para regiões do plano espiritual, que nós possamos ser orientados. E detalhe, nós possuímos um consultor
que é o nosso mentor espiritual, esse irmão que está aqui o tempo todo, que foi designado para nos acompanhar nessa encarnação. A gente raramente lembra dele. Ele está aqui. Então a gente tem que começar a pensar, começar a conversar um pouco mais com esse amigo, para que nós possamos ser intuídos nas decisões que a gente faz na vida, para que nós possamos ser melhor conduzidos nesse propósito da vida. Com relação a leis humanas, que foi uma das perguntas que Kardec fez aos espíritos, sendo iguais perante a lei de Deus, devem os homens ser iguais também perante as leis humanas? E aí? Lei de Deus já sabemos que é igual, somos espíritos. E perante as leis humanas? E tem uma frase que muitos de nós a gente fala com bastante frequência, que é o primeiro princípio da justiça, que é quando fala assim: não faças aos outros o que não gostaria que vos fizessem. Pense sobre isso. Não faças aos outros o que não gostarias que vos fizessem. A gente tem esse hábito de olhar muito para o outro, mas a gente julga, né? Faz fofoca. Eu sei que aqui não tem ninguém, todo mundo aqui já evoluiu nesse sentido, mas tem irmãos nossos lá fora que julgam, fazem fofoca, falam mal de um, falam mal do outro, tem inveja. Então vamos lembrar dessa máxima, né? Não faças aos outros o que não gostarias que vos fizessem. Vamos pensar sempre nisso. Você gostaria de ser julgado? Não. Você gostaria de ser criticado? Dependendo da crítica? Se uma crítica maledicente? Não. Então por que eu vou fazer isso? Contra o meu próximo. Aí voltando àquela ideia inicial do mandamento maior. Então se eu tentar me comportar dessa maneira, eu vou estar de acordo com as leis humanas. Ou seja, eu vou respeitar o meu próximo. Eu vou respeitar, independente se o meu próximo como está aqui no texto, é homem ou mulher, independente disso, independente de gênero. Se é heterossexual, se é homossexual, não importa. É um espírito. É um espírito encarnado. Então isso não me dá o direito de não fazer aos outros o que não gostaria que vos fizesse. É pensar antes de falar. É pensar antes de agir. É beber um gole d'água antes de falar alguma coisa que não deve. Vou falar isso? Devemos fazer isso. Quantas vezes a gente não fala coisa abobrinha? Abobrinha. São pensamentos inúteis. Pensamentos que saem. A gente não faz o freio, não faz o filtro. Né? Hoje em dia está na moda, eu faço o filtro, você está sem filtro. Você tem que ser filtro. E eu uso uma frase muito bacana, que eu sempre penso que nós devemos ser mais filtro e menos esponja. Ou seja, devemos absorver menos as coisas e refletir mais, filtrar mais as informações que nos chegam, filtrar mais as mensagens que nos chegam. Tudo que eu assisto na TV, vou filtrar, vamos fazer repetindo as postagens que eu recebo na internet, vamos filtrar. Porque você é um veículo de propagação, você é um veículo de dar continuidade a uma mensagem. Como é que eu vou dar continuidade ao negócio se eu nem sei até que ponto é verdade, até que ponto não é, se vai machucar alguém, se não vai machucar alguém? Olha só, às vezes eu vou passar uma informação, vou ferir alguém com uma mensagem. Para quê? A gente não sabe o que a pessoa está passando na vida, a gente não sabe o outro lado da moeda. Podemos procurar saber, se for dado espaço para isso, através de uma conversa amiga, uma conversa franca, uma conversa sincera entre você e outra pessoa. A gente
consegue entender melhor o outro nessa conversa. E nós somos preparados para isso aqui na casa, para que nós possamos entender melhor o outro. Há 2 semanas eu participei de um seminário, Alteridade nas Relações Interpessoais. E lá foi comentado um negócio interessante, que nós somos pontos de interseção. Cada um de nós. Desde quando a gente acorda, nós nos relacionamos sempre com alguém. Dentro de casa, a gente sai de casa, se relaciona com as pessoas de fora. É com o galinho, é com o porteiro, dando um bom dia, boa tarde, boa noite. Não são seres invisíveis. Eles também estão lá, precisam da nossa compreensão. Nosso colega de trabalho, colega de turno, e por aí vai. Cada um desses nossos relacionamentos diários são pontos de interseção. Lembra daquela aula de matemática, de conjuntos? É mais ou menos isso. Serve para isso, para a gente entender um pouco sobre isso. Então devemos observar se a cada ponto de interseção, isso que foi comentado nesse seminário que eu participei, se nesse ponto, cada ponto de interseção que a gente tem um com o outro, essa troca, qual o resultado? Foi bom? Ótimo. Não foi bom? Eu agredi ou fui agredido? Vamos tirar um aprendizado. Vamos partir do pressuposto para isso não acontecer novamente. O que eu posso fazer novamente? Qual vai ser o meu plano de ação? Um pedido de desculpa, um pedido de perdão? Vá em frente, não tenha medo. Mas se ele não aceitar, faça a sua parte. Dê o próximo passo, para que a gente possa colocar em prática isso. O mais perfeito possível, ter essa igualdade das relações humanas. A partir do momento que eu respeito o espaço do outro, o outro respeita o meu espaço, e eu contribuo no processo evolutivo do próximo, assim como o próximo contribui para o meu processo evolutivo. Perceberam? E uma condição básica para isso é o autoconhecimento. A gente se perguntar mais, a gente observar mais, a gente se observa muito pouco. Nós somos criaturas ainda vinculadas a processos automáticos, desde quando a gente acorda. Tem que acordar, queremos celular, despertou. Já bota o celular, não é nem despertador mais. Eu estou procurando um despertador na rua, de vídeos de passagem, eu não quero mais ser acordado pelo celular. Quero me libertar um pouco disso. Mas desde quando a gente acorda, tem esses automatismos de a gente acordar, tomar café, tomar banho, sair para um lugar e para outro, faz, acontece, vem para lá, caramba, e eu não me observo. Às vezes eu falo coisas involuntariamente, sem pensar, e machuco alguém. Certa vez uma colega do trabalho chegou para mim e falou o seguinte: Ricardo, eu quero conversar com você, pode ser? Ela não sabia até então que eu era espírito. Eu falei, claro, vamos almoçar, vamos conversar. Mas por quê? Porque eu não consigo falar com ninguém dentro de casa. Ninguém me ouve. Ninguém me ouve. Eu preciso falar. Eu preciso falar. E assim foi. Caridade também é você doar o quê? Ouvido, tempo, ouvido, amor no coração, compaixão, zelo pelo próximo. Uma frase que eu achei fantástica, que eu acho que já falei aqui hoje: enxergar Jesus no próximo. Olha só, a gente olhar e ver, ali tem um espírito, esse tem um irmão de jornada, cara. Você pode usá-lo para você se melhorar, para que você possa também evoluir e ajudar ele a evoluir também. Né? E ajudar ele a evoluir também. Isso é importante. E no final dessa pergunta, como da resposta, tem assim: para que haja igualdade nas leis humanas, não deve haver privilégios a um ou ao outro. Isso ainda tem hoje. Ainda tem uma certa relação de privilégio. Então não somos plenamente iguais, desse ponto de vista das leis humanas, não. Porque, bem ou mal, a gente vê privilégio. Que tipo de privilégio? Às vezes o homem ganha mais que a mulher, por exemplo. O homem está numa posição XPTO do que a mulher, e por aí vai. Então isso é privilégio. Ainda existe isso hoje. Mas já melhorou? Já melhorou consideravelmente. Já melhoramos consideravelmente.
Mas o mais importante dessa pergunta, que é o 822, é de nós lembrarmos desse mandamento, né, da justiça, que a gente não deve fazer ao próximo, a outra pessoa, aquilo que não gostaríamos que nos fizesse. Isso é fundamental. Isso é uma prática que nós devemos registrar, essa prática no nosso dia a dia. Né? O tempo já está quase acabando, vamos para as outras perguntas. Eu sempre brinco, o relógio na casa de Cristo parece que é mais adiantado. O tempo é completamente diferente. Aí Kardec fala alguns questionamentos sobre a igualdade perante o túmulo. Né? São duas perguntinhas, que é 823 e a 824. A igualdade perante o túmulo. Ou seja, são aqueles monumentos, né, que a gente vê nos cemitérios fantásticos de mármore, aquela coisa toda. Ele questiona, precisa disso? Os espíritos responderam, olha, para o morto não. Agora, de repente, para a família do morto precisa. E aí, nas respostas que os espíritos deram a Kardec, eles falam que muitas das vezes isso ainda está vinculado a relações do quê? De orgulho, de vaidade, que muitas famílias possuem. Que devemos realmente acabar com isso. Quando chega nesse instante, que é o instante do sepulcro, é o instante do túmulo, nesse momento existe uma igualdade entre nós. Qual é a igualdade? Fim da linha, pelo menos no corpo físico. E do outro lado, viraremos anjos? Viraremos demônios? Nada disso. Seremos os mesmos espíritos, com os mesmos vícios, ou com as mesmas virtudes. O grande desafio que nos incomoda um pouco é que a gente não sabe o que vai acontecer quando nós fizermos a passagem. Também a gente não tem pressa para isso. Pelo menos eu não tenho. Mas ainda é uma pergunta que muitos de nós fazemos. O que vai acontecer? É só você se observar. Simples. Parece simples, mas também é complicado, né? É só você se observar. De novo, voltando à mesma pergunta, como que você tem conduzido a sua encarnação? Vamos supor, se nós desencarnarmos hoje, todos nós, eu espero estar com vocês no plano espiritual, todos nós juntos, de mãos dadas, de preferência. Mas se isso acontecer, a pergunta-chave é: de que forma nós vamos nos ver no plano espiritual? Vamos sentir vergonha de nós mesmos? Ou vamos sentir orgulho? Pô, caramba, legal, esse cara usou sua encarnação da melhor maneira possível e foi produtiva a encarnação dele. É uma pergunta que ele tem que fazer, cada um vai ter uma resposta. Talvez eu não me viria com bons olhos. Talvez. Não sei vocês. Porque sempre temos algo a melhorar. E tem um texto muito interessante do livro Religião dos Espíritos, que ele fala sobre isso. É o capítulo 7.7, a oração do Dia dos Mortos. Eu vou destacar só o primeiro parágrafo por força do tempo, que ele fala o seguinte: enquanto nossos irmãos na Terra se consagram hoje à lembrança dos mortos-vivos que se desenfaixaram da carne, oramos também pelos vivos mortos que ainda se ajustam na teia física. Ou seja, temos que nos preocupar com os vivos mortos. Nós. Os espíritos têm essa compaixão e se preocupam muito conosco. Afinal de contas, existe uma falange de espíritos encarregados de nos proteger, né? De cuidar dos encarnados. Doutor Bezerra, um deles. Né? De cuidar dos encarnados, que somos nós. Olha a caridade que eles fazem. Olha só a caridade. E nós podemos fazer isso também por nós, pelos outros, nos amar mais nesse sentido. Portanto, a igualdade de nós, homens e mulheres, perante Deus, sim, somos iguais, sim, porque nós somos espíritos, sim, mas em relação aos leis humanos,
devemos melhorar um pouco mais. Somos imperfeitos, já começa por aí, que não é tão assim, igual assim dentro das leis humanas, e devemos nos esforçarmos cada vez mais para nós respeitarmos mais o outro e sermos respeitados enquanto espíritos imperfeitos que nós somos. Lembre-se sempre disso. Somos espíritos imperfeitos. Portanto, temos sempre que melhorar alguma coisa. Ninguém aqui é supra-sumo. Muita paz a todos. Fique com Deus.